Sejam todos muito bem-vindos a mais uma noite de encontro aqui com Jesus, na sede dessa comunidade que tão amorosamente nos acolhe. Meu nome é Eliara e eu vou estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouco mais, seguindo a trajetória que a gente vinha fazendo já, do livro Pão Nosso, que foi escrito por Emmanuel, transcrito por Francisco Cândido Xavier. E hoje a gente vai para esse capítulo aí, tá? De número 22. Mas antes da gente começar, eu quero convidar vocês para que possam, nesse momento, uma vez mais, respirar fundo, se sentar de forma confortável, fechar os olhos, buscar Jesus em nosso pensamento, nos conectando ao aqui, agora, esse local, essa respiração que nos descansa, e pedindo ao Mestre que uma vez mais esteja conosco, que estamos reunidos em nome dele e que abençoe e proteja cada um que aqui se encontra, para mais esse momento de reflexão. Que assim seja. Então, vamos falar de inconstantes, um título que, na minha opinião, é bem interessante. E Emmanuel, como de praxe, começa com um versículo retirado lá do Evangelho. Dessa vez ele foi para uma carta, a carta de Tiago, no seu primeiro capítulo, versículo 6, a sua primeira parte, versículo 6, onde está escrito: porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ele usa essa figura, a imagem do mar, com suas marés, que se movimenta ao sabor do vento, no caso em questão. Gosto muito de ir até a origem para entender o contexto onde esses versículos estão inseridos e trouxe um pouquinho disso para dividir com vocês. E quando eu fiz lá a minha pesquisa no Google mesmo, para ver, sobre esses escritos de Tiago, na introdução estava escrito assim, ó, Tiago 1, antes do segundo versículo, essa explicação aí, ó, fé e esperança. Então, indubitavelmente, nosso irmão Tiago vem nos falar sobre fé e esperança e sobre a construção dessa dentro do nosso coração. E ele começa dizendo: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Fé e perseverança. Uma coisa que a gente ainda não está muito acostumado, a se sentir grato, se sentir alegre, se sentir satisfeito quando a aprovação nos chega. Que grande desafio é esse que ele nos propõe. Mas já lá, naquela época, a consciência lhe abria e ele tinha a condição de perceber que sim, é motivo de satisfação para quem entende o funcionamento e a dinâmica da vida, a dinâmica das leis de Deus, é motivo de alegria quando uma nova provação chega na nossa vida. Eu, às vezes, gosto de fazer umas comparações que são meio bobas, mas elas me ajudam muito a perceber. E quando eu vou lendo sobre isso, eu me lembro assim, de figuras tipo quando a gente está num jogo de videogame. E aí aquilo ali começa simples e vai ficando complicado, até que para passar de fase a gente tem que passar por um grande obstáculo, uma dificuldade, E aí, se você consegue passar aquele obstáculo, pronto, você mudou de fase. Bom, até chegar naquele obstáculo, você precisou crescer, você precisou se desenvolver, então chegar até ali já é um motivo de satisfação para quem se dispôs a esse crescimento. O próximo momento é superar o obstáculo, E se eu conseguir superar o obstáculo, pode ser que eu consiga mudar de fase. Se eu superar o obstáculo, eu mudo de fase. Então, sim, dá para entender isso que ele está nos dizendo quando diz que é motivo de alegria, quando a gente passa por qualquer tipo de provação. E ele ainda conclui dizendo que para aquele que acredita na lei da vida, para aquele que crê
Quando a sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Então, a provação aparece como a oportunidade onde pode vir a crescer uma perseverança. Quando a gente lê isso aqui, a gente tem a sensação de que vai ser fácil ou difícil vencer o obstáculo. Bom, para mim parece que vai ser difícil, né? Se eu vou precisar perseverar, é sinal de que muito vai ser pedido da minha capacidade, né? E entender que isso também é uma oportunidade, entender que a resistência de um ser se desenvolve assim, faz muito sentido. Ele continua dizendo, e é necessário que a perseverança cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte. Ou seja, uma fase atrás de uma outra, até que alcancemos uma completude, para que nós possamos estar realmente sem que nada nos falte. Bastante tempo, né? Não dá para querer fazer toda essa jornada de uma vez. Também, conforme vamos entendendo tudo isso, vamos respirando em certa tranquilidade de que esses degraus vão ter que ser galgados um de cada vez, um depois do outro, sem pressa, sem um desejo de uma perfeição imediata. Logo, essa consciência nos fala contra o imediatismo, que é uma outra coisa que às vezes nos aflige muito, nos deixa ansiosos, aflitos mesmo. O desejo de respostas rápidas. Esse caminho que vai sendo mostrado não é um caminho para se transcorrer de forma rápida ou de forma impulsiva, né, imediatista, não. É uma construção que vai demandar uma estruturação sólida para que ela se sustente. Se algum de vocês precisar de sabedoria para transcorrer esse caminho, peça ao nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem. Então ele dá aqui para nós mais uma pista, mais uma ferramenta para que a gente possa ir nesta caminhada percorrendo um caminho de segurança. Não precisa de pressa, mas de sabedoria precisa. E sabedoria às vezes nos falta, mas a gente tem a quem recorrer. Porque a gente tem um Pai bondoso, amoroso, misericordioso, que há de nos inspirar nas nossas compreensões, nas nossas emoções, nos nossos afetos, para que a gente consiga, sim, perseverar frente à dificuldade. E aí a gente chega lá no versículo que Emmanuel selecionou para nos convidar a uma reflexão na noite de hoje, né? Esse versículo que diz, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar, pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Tiago nos diz, Emmanuel reforça, que uma vez que você compreende como é que se dá essa caminhada de amadurecimento, compreende que as dificuldades, os obstáculos são oportunidades, compreende que será necessário esforço de sua parte e entende que você pode recorrer a Deus para que essas forças sejam sustentadas, vem então esse detalhe. Não basta pedir. Não basta pedir de qualquer jeito, melhor dizendo. É importante que esses pedidos venham do nosso coração com essa noção, com esse amadurecimento e com essa fé que ele cita aí, né? Mas quando pedirem, façam-no com fé. Fé que é confiança, que é crença. Crença que não é segurança porque eu entendo. É uma segurança de quem confia mesmo que não entenda ainda o que está acontecendo, né? Pedir sem vacilação, pois aquele que vacila nessa hora, aquele que duvida, é como a onda do mar empurrada e agitada pelo vento, que vai numa direção ou em outra direção, sem ter muito essa noção da meta. Ele continua ainda, Tiago, dizendo, esse que pediu sem a fé, não deve esperar receber coisa alguma do Senhor,
pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Aquele que pede vacilando entra aí então no nosso tema da inconstância. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o vício e cai, e sua beleza desaparece. Feliz é aquele que suporta com paciência as provocações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Bom, as intempéries chegam, as coisas mudam. O que hoje é verde, o que hoje é grama verde, amanhã é grama seca. A flor que é pura beleza hoje, amanhã envelhece e cai. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Se a gente lembra Jesus nessa hora, lembra da promessa de Jesus, que foi o maior representante de Deus que conhecemos nesse mundo, o que lembramos lendo essa frase? Talvez dele nos dizendo, né? O meu reino não é desse mundo. Venho para dar notícia de uma outra vida, de uma vida que não é impermanente, pelo contrário, ela é eterna, onde os louros serão colhidos de forma mais harmônica. Bom, a vida material é marcada pela inconstância, pela impermanência. Logo, a rigidez, a teimosia não se adaptam a ela como modo de vida. Na inconstância, nós vamos precisar de outras ferramentas para conseguir trafegar. Vamos precisar de uma certa flexibilidade, mas também de direção. Se a gente usa ainda aquela figura que Tiago levantou, das ondas do mar, e se a gente se imagina como um barquinho ali naquele mar, pensa, se a gente não tem direção, se a gente não tem estrutura, se a gente não tem instrumentos, a gente fica assim, ao sabor do vento para um lado e para outro. O que pode mudar isso? O que pode fazer com que, ainda que eu esteja atravessando uma tempestade com o meu barquinho no meio do mar, eu consiga manter? Eu preciso saber o que eu estou fazendo e eu preciso ter estruturas. Uma vela talvez vá fazer com que eu saiba aproveitar a direção do vento para até me impulsionar a chegar mais rápido e chegar aonde quero chegar. Então não é a condição externa que determina o que vai acontecendo conosco. Em contrário, é como nós vamos conseguindo conduzir a nossa vida frente ao que acontece conosco. Porque a vida aqui na matéria, ela vai mudar o tempo todo. Tudo que você tem pronto até aqui não vai te servir para o resto da sua existência. Uma criança pequena tem certos instrumentos, teve certas vitórias, mas aquilo não vai servir para ele até o final. Assim como um adulto também já conseguiu galgar muitas outras fronteiras, mas não dá para chegar na senilitude como se eu tivesse apenas meus 30 anos. Eu vou precisar de outras ferramentas, eu vou ser exposta a novos contextos, porque aqui essa é a vida da impermanência. Essa é a vida onde tudo muda e muda o tempo todo, muda rápido, muda de forma que nós não podemos prever ou controlar. Se a gente fosse sustentar no que está fora, complica. Complica porque a gente vai ficar sem rumo e sem direção em algum momento. Então, o aprendizado aqui proposto fala sobre manter constância em meio à inconstância e à impermanência. É disso que Tiago nos fala e é sobre isso que Emmanuel também nos convida a refletir um pouco mais. Trata-se, então, de um ensinamento profundamente espiritual, do crescimento de uma estrutura espiritual que nos sustente em meio à impermanência da matéria. Descobrir a permanência, descobrir a eternidade
em meio a essas dimensões de espaço-tempo tão inconstantes. Como é que Emmanuel começa, então, a falar conosco sobre esse tema? Ele nos convida a pensar que, inegavelmente, existe uma dúvida científica e filosófica no mundo que, alojada em corações leais, constitui precioso estímulo à posse de grandes e elevadas convicções. O problema não é duvidar, o problema não é questionar. Em contrário, a dúvida e o questionamento servem de impulso para que a gente cresça e aprenda. As nossas dúvidas nos ensinam muito mais do que as nossas certezas. E quando a gente tem a oportunidade de estar numa casa como essa, que é uma casa espírita, ou seja, de ter contato com o Espiritismo, que é uma doutrina que vem reviver os ensinamentos que foram deixados por Jesus, a gente recorda que Kardec, o codificador, foi alguém extremamente questionador. Então, o Espiritismo nasce, sim, dos questionamentos. Não é esse o problema, não é questionar. Eu não tenho que ter uma fé cega. Eu não tenho que aceitar certas coisas como se elas fossem permanentes, se eu estou dentro de um mundo material que é pura impermanência. Isso nem faz sentido lógico. Isso vai contra uma lógica. Mas é preciso saber perguntar e é preciso saber o que me move nos meus questionamentos. Aqui, nesse ensinamento, nessa reflexão de hoje, esse é o ponto principal. O que me move? Como eu movimento a minha dúvida? A meu favor ou contra mim? E a meu favor ou contra mim no sentido do crescimento espiritual, é claro, né, gente? Dentro do nosso contexto. Então, Emmanuel coloca que sim, a dúvida é salutar, que ela nos impulsiona, que a humanidade cresce a partir das dúvidas. Mas, entretanto, Tiago aqui, quando coloca sobre esse paralelo, né, aquele que duvida é como a onda ao sabor do vento, Tiago refere-se aqui à inconstância do homem que, procurando receber os benefícios divinos na esfera das vantagens particularistas, costuma perseguir variadas situações no terreno da pesquisa intelectual, sem qualquer propósito de confiar nos valores substanciais da vida. Esse pedaço desse parágrafo é muito profundo e fala de coisa muito importante, gente. Não é o questionar, mas é o como questionar. Tiago se refere a esse inconstante que, quando busca a satisfação do seu momento presente, da sua condição humana, se perde daquilo que é essencial e que é divino. Então ele quer literalmente, ele está em busca dos favores divinos, daquilo que encaixa dentro de um contexto que o permite ficar na acomodação. Que, se atendido dentro daquele contexto, não precisaria do esforço, da perseverança, da estrutura tão firme de atravessar as tempestades. Né? A gente quer o alívio. E é muito natural que assim seja, não tem aqui nenhuma crítica. A nossa inteligência nos move a gastar o mínimo de energia possível para estar na melhor condição possível. Mas não é muito inteligente fazer isso dessa forma, para aquele que já compreende aqui o que vem a ser o poder da dúvida e o poder da vontade bem direcionadas. Tá? Então, percebam, eu até coloquei um destaquezinho aqui, porque quando eu li isso, eu me lembrei tanto de nós. De nós, eu digo, de nós os espíritas, de forma geral. Porque eu falo que para aquele que tem uma predisposição mais forte para a fé, sabe? Ele não precisa nem de tanto convencimento assim da razão, de tanta explicação, de tanta coisa esmiuçada para se permitir caminhar na direção certa. Parece que tem alguns que vêm mais instintivamente propensos para caminhar na direção certa, segundo aquilo que a gente entende do ensinamento de Jesus. O espírita, em geral, é naturalmente um grande questionador. E que bom, porque isso nos faz crescer, mas quando eu viro aquele que fica batendo cabeça literalmente, que ora uso de um argumento, ora uso de outro,
que quando resolvo começar um estudo, por exemplo, da doutrina espírita, um pouco mais aprofundado, logo me distancio porque outro interesse de outra ordem me aparece, ou porque aquilo está demandando demais de mim nesse campo da autoconsciência, da autotransformação, aquela famosa reforma íntima que a gente fala, logo a gente muda o caminho, logo a gente está ao sabor do vento, indo numa outra direção que venha atender a esse meu imediatismo, que venha atender esse meu desejo de um alívio fácil, sem o esforço e sem a perseverança. Ou seja, esse é o tipo de movimento que nos impulsiona a evitar a dificuldade e não a desenvolver a nossa estrutura. Percebe? É interessante porque nós todos fazemos isso. Mas tem que chegar um momento onde a gente precisa parar de fazer, gente. Né? E quando converso sobre isso com vocês, converso falando de mim. Porque a gente só é capaz de falar de algo de uma forma um pouquinho mais verdadeira, né, coerente, se a gente faz isso, se a gente enxerga isso dentro da gente. A gente aprende por comparação. Então, falando de mim mesma, digo que sim, isso é comum de acontecer e que isso, de vez em quando, a gente ainda se pega caindo em umas armadilhas bem batidas nesse campo. Eu não estou falando daquelas difíceis de perceber, não, viu? As difíceis de perceber são as difíceis, mas daquelas bem óbvias, que na hora que você olha para você mesmo à noite ali, assim, no seu momento de oração, você e o travesseiro, você fala, não é possível. Que mais uma vez eu escapuli arrumando essa justificativa ou aquela desculpa que cola para quem está fora, quando eu já sei que não é bem isso. Quando a gente se dedica a criar estrutura, quando a gente se dispõe, melhor dizendo, a criar estrutura, a gente se dispõe à caminhada do Cristo, que é a caminhada da adversidade. Não porque eu goste de sofrer, mas simplesmente porque eu tenho noção do norte para onde eu quero ir. E se eu tiver que atravessar a tempestade, que eu atravesse. Emmanuel segue dizendo que quem se preocupa em transpor diversas portas em movimento simultâneo acaba sem atravessar porta alguma. Está dizendo aqui dessa coisa, né, da gente ficar batendo cabeça. Uma hora eu quero uma coisa, mas logo antes de concluir aquilo que eu me dispus a fazer, eu já estou mudando a direção. Eu não explorei aquela experiência até o limite do aprendizado que ela poderia me levar. E isso serve para qualquer circunstância da vida. Serve para um trabalho onde você começa a ter certos desafios e você tem a possibilidade de perseverar e aprender com aquele contexto, ou de fazer uma troca. Não tem certo e errado, são possibilidades, mas se eu começo a trocar demais a cada vez que me aparece um obstáculo, dificilmente eu vou aprender a superar os obstáculos. Seja no contexto do trabalho, seja no contexto dos relacionamentos humanos, entre os colegas de trabalho, seja no contexto do relacionamento familiar, com aquela pessoa com quem talvez eu tenha muitas diferenças e eu não me disponho muito a insistir, é melhor, é mais saudável para mim me afastar. Tem hora que é mais saudável mesmo, porque a gente não tem estrutura de aprender ainda com aquilo. Mas será? Será que não tem hora que eu não procuro esse tipo de afastamento simplesmente porque dá menos trabalho? São esses questionamentos que nos cabem quando a gente quer honestamente desenvolver aquilo que a gente carrega de bagagem. E aí Emmanuel diz, a leviandade prejudica as criaturas em todos os caminhos, mormente nas posições de trabalho, nas enfermidades do corpo e nas relações afetivas. Ele chama de leviano este nosso comportamento de evitação, tá? Para ficar bem traduzido no bom português. É leviano abandonar as causas logo que as dificuldades surgem. Quando a gente fala, por exemplo, dos trabalhos voluntários, hoje é o dia do voluntariado, viu, gente? Parabéns aí para todo mundo, que deve ter um monte de gente aqui que tem esse tipo de atividade. Mas no trabalho voluntário, por exemplo, a gente vê isso com muita frequência. Cada vez que alguns obstáculos começam a aparecer, umas divergências, as coisas não são do jeito que eu quero, eu abandono aquilo ali, eu me desmotivo para aquilo.
eu arrumo uma justificativa para o meu afastamento, né? Ou eu troco de lugar para ir para um lugar onde eu encaixe melhor. Cuidado, cuidado, porque essas podem ser as armadilhas onde a gente cai repetidamente, quem sabe uma vida após outra, né? Para que alguém ajuize com acerto a respeito, para que alguém ajuize com acerto, com respeito a determinada experiência, precisa enumerar quantos anos gastou dentro dela, vivendo-lhe as características. Achei essa imagem fantástica para isso, porque eu fiquei pensando, gente, quantos milhões de saltos esse povo não teve que dar para dar conta de fazer isso aí? Quanta perseverança para vencer a dificuldade? Quantos desafios, né? Então, bonitinho quando a gente olha assim, né? Vai entender o que está embaixo. Vai entender o que está embaixo de uma pessoa, embaixo é por trás, né? Da estrutura daquela pessoa que é calma, tranquila e que você admira, ou que é sábia, que é coerente, que, enfim, vai saber o que está por trás de qualquer tipo de estrutura sólida. Com certeza, esforço, perseverança, permissão do erro, porque quem vai fazer algo sem permissão para errar simplesmente não tem a menor condição de fazer. Pensa se a gente tem que fazer um negócio desse sem permissão para errar. Sai nunca. Pensa se a gente tem que fazer qualquer coisa nesse mundo nosso sem permissão para errar. E aí eu já falo logo dando assim um cutucão naquele que se entende como perfeccionista. O perfeccionista em algum lugar alimenta a ilusão de que algo humano pode ser feito com certa perfeição. Isso é uma loucura. Talvez seja uma desculpa até inconsciente, tá? Sem nenhum tipo de acusação, mas uma desculpa inconsciente para eu não ter que fazer com as condições que são possíveis, ou no tempo que é solicitado, ou até para que eu possa me adoecer e perder as condições de fazer o que me convém fazer, o que eu deveria fazer. Esse inconsciente que nós carregamos, ele tem um poder de trazer muita confusão. Por isso que é tão importante a gente ter noção do norte, né? Ter noção do que nos pode atrair, né? Do imã que nos pode atrair para a gente ir se desprendendo de tantas dificuldades. Emmanuel continua dizendo, necessitamos, acima de tudo, confiar sinceramente na sabedoria e na bondade do Altíssimo, compreendendo que é indispensável perseverar com alguém ou com alguma causa que nos ajude e edifique. Não sai correndo frente aos obstáculos. Não muda o rumo. Se você acha que fez uma escolha que tem sentido na sua vida, explora esse caminho. Aprende durante esse caminho. Não é que tenha certo ou errado, mas se disponha a certo esforço, a certa perseverança, a certa construção estrutural para poder caminhar, porque senão vai ficar perdido muito tempo, repetindo muito certos problemas e confusões, tendo que passar pelo mesmo tipo de dificuldade tantas vezes, e isso não nos convém. Um dos grandes desafios na caminhada com Jesus é mantermos-nos constantes. Construir constância, resiliência frente às lutas do dia a dia. Jesus veio nos dando um exemplo extremamente consistente a respeito disso. Aprendamos a seguir. Temos um exemplo, temos uma razão, temos hoje até uma doutrina que vem explicando, mastigando, esmiuçando esses ensinamentos para facilitar para nós, né, a adesão do coração. De repente, entendendo o processo, nosso coração adere ao nosso propósito, ao nosso projeto. Esse é um desafio mesmo para qualquer um de nós, mas é um convite que foi feito por Jesus. Perseverança e firmeza de propósito, mas não teimosia, que é onde às vezes a gente também se perde, é um outro ponto de inflexão complicado, porque às vezes a gente enfia uma coisa na cabeça e teima, né? No lugar de flexibilizar e seguir norteados por uma direção,
a gente fica teimoso. Talvez aqui o mesmo exemplo do perfeccionismo encaixe. Enquanto não ficar do jeito que eu quero, não marca. Gente, mas do jeito que você quer, de repente não funciona para o tempo que é necessário. Vai saber. Flexibilidade, firmeza, paciência. Paciência é ter uma perseverança tranquila. É ir numa direção com a serenidade da alma, com a paz de espírito que Jesus nos deu. Por isso que a paciência é algo que a gente tende a admirar, né? A gente instintivamente sabe disso. O que define essa diferença é a flexibilidade em, mantendo os princípios norteadores, seguir num rumo que está pré-definido para nós. Seguir na direção que a gente escolheu ir. Emmanuel agora de novo dizendo: os inconstantes permanecem figurados na onda do mar, absorvida pelo vento e atirada de uma para outra parte. Vai com o vento. Então, quando servires ou quando aguardares as bênçãos do alto, não te deixe conduzir pela inquietude doentia. O Pai, Deus, dispõe de inumeráveis instrumentos para administrar o bem e é sempre o mesmo Senhor paternal, através de todos eles, de todos os caminhos. Deus, é perfeição, é sabedoria, é amor e é bondade. Esse é um dos princípios norteadores. Então, para quem está aqui comigo hoje pensando sobre esse tema, eu posso garantir uma coisa para vocês. Seja lá qual for a dificuldade que a vida te convida a experimentar nesse momento, essa é a versão mais amorosa, mais bondosa que poderia acontecer para o contexto existencial presente, porque Deus é isso. É sabedoria, é bondade, é misericórdia e é amor. Então, de repente aqui, a minha teimosia vai me levar para uma consequência ainda mais dolorosa. Mas mesmo que isso aconteça, essa versão mais dolorosa ainda é a versão mais amorosa que poderia acontecer frente ao desafio presente. Isso é confiança, isso é fé estrutural. Isso é o que Jesus nos mostrou quando atravessou aquele mar de dificuldades inimagináveis para nós, sereno, tranquilo, perseverante, sem inquietação, não sem dor, porque para quem vê o que a gente sabe que no mínimo dor física ele experimentou muito. Em alguns momentos ele deu até notícia de certas dores emocionais também, né? A gente sabe que, para quem estuda a Bíblia, a história de Jesus, a gente sabe que em alguns momentos ele mostrou, né, algum nível de dor emocional, mas não de incompreensão, não de revolta, não de qualquer tipo de falta de noção de princípio divino na própria vida. Na sua vida, na minha vida e na vida de toda a criatura criada por Deus, a dádiva chegará, mas depende de ti, da maneira de procederes na luta construtiva, persistindo ou não na confiança, sem a qual o divino poder encontrará obstáculos naturais para exprimir-se em teu caminho. É como nós nos conduzimos que traz mais empecilho ou menos empecilho. O fluxo vai ser mais fluido ou mais turbulento a depender das minhas escolhas, daquilo que eu escolho fazer. Só para a gente concluir, essa fala toda fala sobre o paradoxo para aprender sobre a constância estrutural, sermos mergulhados na total inconstância da vida material e assim, parando de depender do que é externo, nós nos voltarmos para uma construção que é interna, porque a eternidade é a constância, é o que é perene. A vida na matéria é transitória, marcada pela efemeridade, que se opõe a essa eternidade. Por isso é tão construtivo estar aqui.
Por isso é tão preciosa essa oportunidade. Só frente a tamanha inconstância, talvez a gente vá mergulhar em si e achar isso, essa essência que precisa ser nutrida para que tenha um caminhar mais constante a cada dia, inspirado pelos princípios da divindade, da lei, da harmonia com a lei. Inconstância do meio, que a gente experimenta, basta olhar para a vida e ver, é inquestionável para quem assiste. Assim como existe a inconstância da criatura, de nós mesmos, cuja estrutura interior está sendo burilada, construída, amadurecida. Então nós temos um meio externo inconstante, porque material, imutável o tempo todo. Um meio interno ainda inconstante, porque informação e aperfeiçoamento. Isso tudo se contrapondo à constância e à estabilidade de Deus, que é imutável, assim como as suas leis o são. Logo, se eu tenho essa noção, essa fé, essa confiança de que Deus é bondade, amorosidade, sabedoria e amor, dificilmente eu perco completamente a direção do meu barquinho no meio das ondas. O mestre segue adiante e sustenta o convite para que, com ele, também sigamos. Assim, somos estimulados a nos voltar para dentro de nós mesmos e nos sustentarmos no que transcende a tudo isso que nos rodeia e limita. Superar em Deus e com o Cristo as dimensões, tempo e espaço que são a inconstância da nossa vida material. Assim, reflexivos mesmo, eu quero convidar vocês agora para aproveitar, tudo isso que vai acontecendo quando a gente para pensar dessa forma mais reflexiva, para que uma vez mais a gente respire fundo, se sente de forma confortável, feche os nossos olhos e aproveitemos essa oportunidade para um desdobramento consciente, onde buscamos, junto aos protetores dessa casa, pensem em Jesus, se percebam. Agora, já um pouco mais soltos dessa dimensão tão material, a gente vai fazendo uma contagem simples só para ajudar, para que a gente vá se sentindo mais solto e que a gente possa se projetar aqui, num jardim que existe aqui à frente do palco. Se soltando do nosso corpo, vamos caminhando em estrutura astral na direção desse jardim perfumado, uma brisa muito gostosa tocando a nossa pele. Nós nos sentimos sustentados ao longo desse percurso por um amigo muito querido do nosso coração, que nos conduz até um cantinho especial que foi preparado para nos receber nessa noite, que foi preparado com tudo aquilo que mais necessitamos, mas com essa noção que vamos tendo, de que o que importa não é o que o meu desejo pede necessariamente, no sentido do alívio, no sentido de amenizar mais do que necessário aquilo que para mim é um degrau de aprendizado. Com isso, eu peço que nesse momento Jesus nos proveja de estrutura, daquelas ferramentas que, uma vez que vão sendo desenvolvidas dentro de nós, vão nos ajudando a atravessar sem medo as intempéries do caminho, seja a doença física, seja a aflição emocional, seja o problema ligado às dificuldades materiais mesmo que nos cercam, as responsabilidades ligadas a essa dimensão espaço-tempo em que estamos mergulhados, problemas no trabalho, enfim, tantos lugares em que podemos ter dificuldades, mas sustentados pela fé, sabemos que essas dificuldades são verdadeiras oportunidades de desenvolvimento estrutural, oportunidades de nos fortalecermos e que podemos contar com o nosso Pai Celestial que nos nutre, que na sua bondade e misericórdia vai sim aliviando as nossas dificuldades,
promovendo verdadeiros milagres na nossa vida, uma vez que vamos conseguindo desenvolver em nós essa capacidade de confiar, de ter fé, de amar, de ter paciência, resignação, segurança em Cristo. E isso é um presente muito precioso. Senhor, então que o Senhor nos permita mesmo receber aquilo que nos foi preparado com muito carinho, transmitir de volta ao nosso corpo quando formos para o nosso movimento de reacoplamento. Ajuda-nos a encontrar as respostas que ainda buscamos. Ajuda-nos, Mestre, a dividir com os que amamos aquilo que temos de melhor. Ajuda-nos a amar melhor, a querer o bem, mas o bem que é bom à luz da eternidade e não do imediatismo do aqui e agora. E assim, Senhor, confiantes de que vamos sendo assistidos em nossas necessidades mais profundas, não só nesse momento em que nos encontramos numa casa tua, mas em cada momento da nossa vida, em cada dificuldade ou obstáculo, confiantes de que estás conosco. Nós te agradecemos uma vez mais, com o coração aberto, pela oportunidade de ampliar nossos conhecimentos, de refletir de forma mais profunda, de receber os eflúvios que vão sendo transmitidos durante esse momento de oração, esse momento de paz, esse momento tão precioso. E assim, enquanto o passe continua para alguns, eu convido a todos nós que, em desdobramento, vamos caminhando de volta por esse jardim, mas nos sentindo agora abastecidos, supridos em nossas necessidades, caminhemos de volta até o lugar onde deixamos o nosso corpo físico e devagarzinho vamos nos reacoplando, como se nos sentássemos sobre nós mesmos e transmitindo ao nosso corpo aquilo que é mais sutil e que pôde ser trazido para todos nós nesse jardim de cura, de tratamento que a casa nos ofereceu a visitar. Eu convido a vocês que por um minuto agora fiquem com seus pensamentos numa oração, pedindo por aquela especificidade da sua vida que necessita da assistência do Cristo. Pedindo, Senhor, que tudo isso que aqui recebemos se estenda por toda essa cidade, por todo esse país, por todo esse planeta, como uma bomba de luz e de amor que vem de Ti e que nutre todos aqueles que necessitam dessa energia nesse momento. E assim te agradecemos por mais essa oportunidade. Que assim seja.